nós a oportunidade de mais uma vez o Senhor me concede na terra dos viventes de testemunhar a sua palavra em nome de Jesus. Gostaria de convidar os irmãos para ler e abrirmos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo 23 em diante. Também trago a paz de minha família aos irmãos, minha esposa, minha filha, meu filho recém-nascido, não podem estar aqui presente, mas estão no Espírito lá em casa, intercedendo por minha vida. Tenho a honra de tê-las na minha vida, como a irmã acabou de ser usada pelo Senhor. O Senhor confiou a nós. Meus filhos são a herança do Senhor. E como bons modosos da casa de Deus, devemos primeiro cuidar de nossa casa, e depois temos cuidado da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E diz assim a palavra do Senhor. Se você puder tirar o fundo, por favor. Obrigado, Deus abençoe. E diz assim: e havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Graças eu te dou, ó Senhor, que conhece os nossos corações, e bem sabes, ó Deus, o que a tua igreja amada necessita de ouvir nesta hora. Por intermédio da tua palavra, eu rogo a ti, no nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo fale com toda a ousadia e com toda a verdade a tua palavra, através do teu indigno servo que sou. Deus, não deixa a carne nem o sangue falar, mas que teu Espírito Santo venha falar conosco poderosamente. E pedimos a ti, Senhor, confirme o ministério e a obra que tu tens em cada vida dos que aqui se encontram, em nome de Jesus. E assim te pedimos, abre os nossos corações e o nosso entendimento para entendermos e compreendermos a tua palavra. Assim seja feita, no nome de Jesus. Amém. Pode se aceitar, irmão, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Este foi o testemunho de Paulo por Cristo Jesus, quando este foi perseguido pelo testemunho de Cristo. Todavia, a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. E diz no livro da Epístola de Pedro que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Deus lhes conduziu, e Deus lhes deu
esta ciência para que eles testificassem de Cristo Jesus. Quando Deus enviou os profetas, Jesus declara no Evangelho de Lucas: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e mata os profetas e os que Deus te envia. Quantas vezes eu quis ajuntar os vossos filhos como a galinha junta debaixo das suas asas os seus pintinhos, e tu não quisestes. Jesus também declara que Jerusalém não conheceu o tempo de sua visitação. Deus antigamente falou por muitas vezes através dos profetas, de muitas maneiras aos pais, mas a nós, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, foi quem fez também o mundo. Deus falou com o seu povo. Deus levantou os profetas. Até de madrugada falou o profeta Jeremias que Deus os enviou, madrugando e dizendo àquele povo: converta-se e arrependa-se. Mas eles não deram ouvidos. Eles adoraram estátua. Eles foram buscar os deuses pagãos. Eles inclinaram o senhorio do homem. Eles deixaram ao Senhor. Não obedeceram à voz do Senhor. Deus assim, o último profeta, João Batista, já praticamente prestes a morrer, ele declara: antes que Jesus visse ao mundo, aquele que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, do qual eu, abaixando, não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque eu vos batizo com água para o arrependimento. E João pregou acerca de Jesus, preparou o caminho do Messias, e o povo não quis aceitar. João, sendo profeta, vieram interrogar ele: quem é que tu és? Tu és o Cristo? Ele confessa e diz: não sou. Tu és Elias? Ele confessa: não sou. Tu és Jeremias? Não sou. Tu és algum dos profetas antigos? Também não sou. Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai as vossas veredas, preparai o caminho do Senhor. João, na qualidade de profeta de Deus, ele não quis ser chamado de profeta. Jesus fala em Mateus capítulo 11: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus deu testemunho de João: dos nascidos de mulher não houve profeta maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. E Deus, como prometera, porque Balaão fala: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Jeremias diz no capítulo 1 do seu livro que Deus vela sobre sua palavra para fazer cumprida. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não revoga aquilo que ele diz. Porventura diria: não falaria, não cumpriria, falaria e não sucederia. Deus não é homem. Ele fala e ele cumpre, porque ele tem compromisso com a sua palavra. Mesmo que não queiram ouvir, Jesus nos enviou ao mundo para pregar o Evangelho. E o Evangelho é pregar arrependimento. Não é Jesus te ama, porque o mundo está cansado de saber. Cada um tem formalizado no seu coração um Jesus que se enquadre ao perfil de vida que eles têm cotidianamente. Mas o Jesus da Escritura, ele próprio disse, e começou Jesus a pregar e a dizer, Mateus capítulo 4, versículo 17: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. Está próximo. Arrependei-vos. Lucas capítulo 24, Jesus também diz: pregue no meu nome o arrependimento e a remissão de pecados. Evangelho é renúncia. Aleluia! Evangelho é cadeias. Evangelho é luta. Evangelho é sofrimento. Evangelho é combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé em Jesus. Porque a fé
não é de todos. Disse o apóstolo Paulo: a fé é um dom de Deus. A fé que Jesus declarou em Lucas 18, versículo 8: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Fé preciosa, mais do que o ouro refinado na fornalha. Fé no que diz respeito a esta palavra. Porque lá na Índia os cristãos estão sendo mortos. Lá na Ásia os cristãos estão sendo mortos por não negar Jesus, por não negar o testemunho de Cristo. E Deus enviou os profetas. E o povo judeu, que tinha o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como seu escudo, como a sua fortaleza, deixou ao Senhor para adorar Astarote, para adorar Moloque, para adorar Baal, para adorar Dagon, para adorar a estrela do Deus Renfã, para adorar a rainha dos céus, para adorar estátua, para adorar líderes, para adorar homens, para adorar objetos, para adorar dinheiro, para adorar carro, para adorar cavalos, para adorar ouro, prata, fazenda, reinos. Deixaram a Deus. Aleluia. E Deus trouxe à memória aquele povo. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, como fala no profeta Malaquias, no capítulo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés. Jesus falou no Evangelho de João: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós a observa. Jesus falou na cara daqueles líderes religiosos: vocês não observam. Se vocês entendessem o que eu quero, misericórdia e não sacrifício. Não adianta fazer campanha se você não obedece a palavra. Não adianta vir à igreja todo dia se em casa você bate no marido, se em casa você bate na mulher, se em casa você assiste novela, assiste futebol. Não adianta. Evangelho é renúncia. Evangelho é sofrimento. Evangelho é você carregar a sua cruz, negar a sua natureza pecaminosa, aborrecer a própria vida, deixar tudo para servir Jesus. E assim Deus escolhe Paulo desde o ventre de sua mãe para ser ministro do Evangelho da graça de seu Filho. Paulo se esforça e começa lá na cidade de Damasco, entrando nas sinagogas dos judeus, lhes pregando a Cristo. Cristo era o centro da pregação de Paulo. Paulo não veio falar de 33º grau da maçonaria. Paulo não pregava filosofia humana. Paulo não veio falar do Evangelho segundo Chechenoi. Paulo não pregava Evangelho de Mormons. Paulo não carregava nas suas bagagens um Evangelho fachuto. O apóstolo Paulo diz: o Evangelho que eu vos prego, eu não aprendi de homem algum, nem por sangue, nem por carne, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separasse para ser ministro do Evangelho da graça de Deus. Como sábio arquiteto, pus eu, Paulo, prisioneiro de Jesus. Paulo, que não obstante do apóstolo Pedro, do apóstolo Tiago, João e os demais, defendeu Jesus, defendeu o Evangelho, defendeu as Escrituras diante dos mestres da época, diante dos religiosos da época, diante dos judeus e dos gregos. Eles pegavam Jesus crucificado, que era escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós poder de Deus. Eles pregavam Jesus e a ressurreição, e era um absurdo, porque os principais sacerdotes haviam inquirido e determinado, formando um conselho contra os apóstolos para não mais falar no nome de Jesus. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, e João declara: importa-nos obedecer mais a Deus do que aos homens. Obedecer a Deus, irmãos. Como você obedece a Deus? A palavra de Deus. Jesus fala em João 5: examinem a palavra, examinem a Escritura, porque nela vocês encontram a vida eterna. São elas que te me testificam. Mas o WhatsApp não deixa.
O Facebook não está deixando. O funk não está deixando. O futebol não está deixando. A praia não deixa. O cinema não deixa. Porque, irmãos, outro dia Jesus me levou ali, na Praça do Campo Limpo. O pastor me conhece, aí os irmãos aqui, a maioria conhece. Jesus me manda pregar nas ruas. Desde 2018. Logo ter sido expulso de uma igreja. Pois não aceitaram a verdade. Estava pregando lá e antes de chegar, estava tendo um show da Cassiane, essa evangélica gospel, que cobra fortuna para pregar evangelho, cantar, para fazer não sei o quê. Bom, no céu vai entrar essas raças de víbora, essas raças de serpentes que estão vendendo evangelho, que estão ficando ricos às custas de Jesus. E o povo dando ibope a esses cantores evangélicos que distorcem a palavra de Deus. Esses pastores que cobram fortuna para pregar a palavra de Deus. Paulo diz: eu não recebi salário. Em Atos capítulo 20, Paulo diz: eu não cobicei a prata, nem o ouro, nem a vestimenta de ninguém. Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 8: de graça vós recebestes, de graça dai. Quando Jesus ficou no templo de Salomão, aquela coxa de ladrão, Jesus pegou o chicote e deu no meio deles, quebrou aquelas gaiolas e soltou os pombos. Jesus falou: não faça da casa de meu pai casa de comércio. Seus ladrões. Jesus tinha autoridade e ele não mudou. Hebreus 13, versículo 8 fala: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou, mas os homens querem mudar Jesus para agradar o pecador que fuma maconha, que bebe cachaça, que fica aí falando palavrão, que fica aí fazendo o que quer. Jesus te ama do jeito que você é. Jesus não compactua com o pecado de ninguém. Hebreus está escrito que Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas em Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesus fala: eu não vim para os justos, eu vim aos doentes. Eu não vim chamar os justos para o arrependimento, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Nós que noutrora éramos desobedientes a Deus, vivíamos extraviados no curso deste mundo, em uma vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus, Deus nos comprou. Deus pagou o preço em Cristo Jesus para nos libertar dos pecados e nos tornar servos de Deus, para que, tendo nós esta consciência, o fruto de santificação e por fim a vida eterna. E quando Paulo começa a testemunhar de Jesus, aqueles judeus incitaram contra Paulo. Paulo era ministro, Paulo era pregador do evangelho, Paulo não era teólogo, como a gente ouve por aí dizer. Paulo reputou por perca tudo por amor de Jesus. Tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior doutor da época, Paulo falou: é lixo. Paulo não tinha teologia, e aquilo que ele tinha, ele jogou no lixo, porque ele quis o conhecimento de Jesus, a excelência. Por isso que ele fala em Romanos capítulo 11, versículo 33: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Aleluia! Jesus era a principal razão da pregação de Paulo. E quando Paulo é enviado aos gentios, antes de ser enviado aos gentios, ele vai ao seu povo, aos de sua própria nação. Sabe o que acontece com Paulo? Nós não queremos te ouvir, nós não queremos te escutar. Eles não julgaram digno da salvação de Jesus. Paulo partiu para os gentios, porque os gentios ao ouvirão, em ciúmes, Deus meteria aquela nação com uma nação que eles não conheciam a Deus. Nós, irmãos, sabe o que nós conhecia? É Aparecida, é Lourdes,
é São Benedito, é São João. Sabe o que nós conhecia? É jogador, banqueiro. É isso que nós conhecia. É estátua, é macumba. Mas quando aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, apareceu a benignidade e amor de Deus para com os homens, não pela justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos comprou, nos lavou pela regeneração da sua palavra. Aleluia! Jesus, oferecendo-se uma vez pelos pecados meu, Deus e de todo mundo, ele vai aparecer segunda vez, sem pecado, aos que o esperam. Você está esperando Jesus? Ou você está esperando o Bolsonaro reeleger de novo e ganhar a presidência? Você está esperando por Jesus ou pela melhoria do país? As contas vão melhorar, a saúde financeira vai melhorar, vou arrumar um bom emprego, vou ter filhos belos, vou fazer faculdade. Ou você está esperando por Jesus? Porque Jesus vai voltar a qualquer hora. Olha os sinais aí no mundo. É fome, é doença, falsos profetas, falsos cristos, o amor de muitos se esfriando e o pecado aumentando. Como Gomorra e como Sodoma. Este mundo. Como foi no dia de Noé. Bebiam, comiam, casavam e se divorciavam. Era tudo natural para aquele povo. Não tem nada a ver. Ninguém me julgue. Você não é Deus para falar, não. Quem você pensa que é? Noé, diz a Escritura, era pregoeiro da justiça. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. E no tocante a essa esperança, Paulo estava sendo julgado. Depois de ter passado por várias capitais, por várias cidades, pregando Jesus, testificando tanto pela lei de Moisés, quanto pelos profetas, que Jesus é aquele que devia vir ao mundo para salvador dos homens. Amém? Os judeus tradicionais até os dias de hoje negam que Cristo veio como Salvador. Eles não aceitam. Eles relutam. Porque Paulo fala em Romanos 11 que a queda de Israel foi a elevação dos gentios para a salvação de Deus. Deus endurece quem quer, compadece-se de quem quer, para usar de misericórdia com quem quer. Assim Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia com os gentios. Glória a Deus! Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia, meu Jesus! Todos pecaram. O que fazer? O que fazer? O jovem rico pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Te falta uma coisa. Ele falou que guardava, não adulterava, não furtava, não dava falso testemunho, honrava o pai e a mãe. Mas Jesus falou: te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres, depois você vem, me segue e terás um tesouro no céu. Se fosse hoje, a Universal queria o dinheiro dele. Joga no altar. Não, se fosse hoje, a maioria das igrejas evangélicas só queria o dízimo, só queria a oferta, não queria saber o que ele estava fazendo. Mas Jesus não. Jesus falou porque Jesus o amou. Diz no Evangelho de Marcos: Jesus amou o jovem rico. Por isso que Jesus falou: te falta uma coisa. Hebreus capítulo 12 e versículo 1 diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra da majestade do trono de Deus. Glória a Deus! Aleluia, Jesus suportou tudo, para que nós não fôssemos mais presos pela religião. Paulo era fariseu, circuncidado no 8º dia, hebreu de hebreus. Ele foi participante de uma seita severa, que não tinha misericórdia. Sabe o que eles faziam no tempo de Jesus? Ameaçavam aqueles que confessavam que tinha Jesus como seu Salvador. Eles ameaçavam: se você falar que você confessa Jesus, você vai ser expulso da sinagoga, você vai ser expulso do templo, você não vai fazer parte do nosso clube. Uma vez, irmãos, 2 pastores me chamaram na igreja para conversar. E eles já começaram a conversa dizendo que não é para falar da Bíblia.
o assunto é interno, a respeito ao estatuto da igreja. Porque às vezes que Jesus me deu a oportunidade, eu preguei a palavra. Não suportaram ouvir a palavra. Aí conversando, falou um monte de asneira. Falaram que eu estava pregando duro, que eu estava falando demais. Mas eu estava falando o que está na Bíblia. Confere, faz igual os bereanos. Coisa linda, Faz igual a ideia de Bereia. Examina para ver se Paulo está falando, se confere com as escrituras. Porque Jesus fala em João capítulo 7, versículo 24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Segundo a palavra. Porque Paulo fala em Efésios, no capítulo 5, que denunciai as obras infrutuosas das trevas, porque o que eles fazem oculto, até dizer é torto. A luz tudo manifesta. A palavra traz a luz, o que está no escondido, o que está em trevas. Jesus veio para testificar contra o mundo, porque as obras do mundo é má. O diabo é o Deus deste século. Raul Seixas falava: o diabo é o Deus do rock. Ele é o pai do rock. Você acha que é só do rock? Olha a farinha do mesmo saco, é funk, é sertanejo, é forró, é uma porcariada toda, que o mundo gosta de escutar, mas os crentes gostam de ouvir Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus, fonte de águas vivas, inesgotável, pão que desceu do céu vivo, é alimento sólido para a nossa vida. Paulo foi chicoteado, foi apedrejado, só por falar de Jesus. Lá no Capão Redondo pegou uma faca e falou que ia me matar. Aleluia! No mesmo Capão Redondo, o sujeito maior que eu falou que ia me espancar. Eu falei: se você quiser me bater, matar, você só vai fazer um serviço a Deus, vai me mandar mais cedo para a glória. Eu estou indo para a glória. A Bíblia fala em Salmo 116, versículo 15, que preciosa a vista do Senhor a morte dos seus santos. Não é o santo da igreja, não. É os santos filhos que adora e professa a Cristo como Senhor e como Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus vivo, o Deus de Deus, o Deus eterno. Não se envergonhe, irmão, do testemunho de Jesus, porque se você negar Jesus diante dos homens, na mesma moeda Jesus vai te dar: eu não te conheço. Ah, Pedro, não, Jesus, para onde você for, eu te seguirei. Se você morrer, eu também sou capaz de dar minha vida por ti. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Mas eles andaram 3 anos e meio com Jesus e não eram convertidos. Eles não eram crentes. Pedro pegou a espada e cortou a orelha de mal. Aleluia, Jesus. Todos foram dispersos, porque Zacarias profetiza que o pastor foi ferido e as ovelhas foram dispersas. No Getsemane, quando pegaram Jesus e vieram com varapaus e espada, como se Jesus fosse ladrão, traficante de PCC. Jesus não era traficante, Jesus não era pirata, Jesus era o Filho de Deus. Aleluia! Eu vos ensinei abertamente todos os dias no templo. Só que eles não queriam ouvir. Sabe por quê? Porque eles não queriam aceitar que Jesus era o Filho de Deus. Para eles era blasfema. Jesus disse no pleno sábado que meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Aleluia! Jesus trabalha, porque Jesus não é vagabundo. E por falar assim, Paulo chega depois de ter passado por várias cidades, testemunhando do Senhor Jesus, sendo perseguido, muitas vezes em perigo no mar, na terra, dos da própria nação, dos judeus, dos gentios, de traficantes. Paulo sofreu, esteve muitas vezes próximo da morte, mas ele fala: não faço questão, aleluia, nem da vida, nem de nada, contando que cumpra com alegria a carreira que eu recebi de Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Dar testemunho, irmão. E Paulo foi levado a Roma, porque os judeus queriam matar Paulo. Só que Paulo precisava chegar, porque Jesus falou assim: aqui, assim como você testificasse de mim em Jerusalém, importa também que testifique de mim em Roma. Foi uma promessa de Jesus que Paulo viesse chegar em Roma, diante dos reis, diante dos nobres, diante dos grandes, diante dos pequenos. Paulo testificou o arrependimento de Deus e a conversão de Jesus.
Paulo foi odiado, como Jesus foi. Quer ser odiado por Jesus? Ou você quer ser aplaudido, como os gospels são? Paulo Neto, Eliseu Rodrigues, Júlio Trovão, esses camaradas que cobram fortuna para ficar no bom ou no melhor. A família bonita, os filhos bonitos, tem faculdade, tem convênio, vai nos melhores hospitais, viaja para o exterior, enquanto os irmãos estão padecendo. Irmãos, não seja conivente, porque você vai prestar conta com Deus. O dinheiro não é teu, é de Deus, porque tudo que o homem recebe vem do céu. Todos nós vamos ter que dar conta com Deus. Está preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? Foi o que Amós falou para Israel. Nós estamos no Brasil, e eu vos digo: está preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? Ó brasileiros, está preparado, irmãos? Ou até quando vai viver fingindo em um falso evangelho, evangelho de obras falsas? Porque o evangelho não é conversa fiada. Evangelho é poder de Deus para libertar traficante, cachaceiro, lésbica, homossexual, libertar o homem do pecado. O evangelho. E Paulo, prisioneiro, chega na cidade de Roma e ali aluga uma casa. Paulo não comprou mansão, mas você vê aí, Edir Marcelo, o segundo, o primeiro pastor mais rico do país. Silas Malafaia, o segundo. Elias Soares, o terceiro. E o povo caindo na conversa. Irmãos, abra os olhos para a verdade. Não queira ser conivente, nem participante das obras alheias. Porque tudo que você coloca a mão, você está sendo participante. Jesus falou: se disserem que o Cristo está lá, não vades. Se disserem que está ali, não deis crédito. Porque o verdadeiro Cristo estará dentro de vós, dentro do homem. E o Espírito Santo só é dado a quem obedece a Deus. A irmã leu Deuteronômio capítulo 28. Mas nos versículos subsequentes fala que se não obedecer a voz do Senhor, as pragas também virão. Como eu quero ouvir só de bênção, vitória. Eis as pragas. Maldito será no campo, maldito será na cidade, maldita será o ventre, maldita será a água, maldita será o pão. Quem que não fala isso? Que dói. Jesus não pregou flores, Jesus pregou juízo. Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança de nosso Deus. Esta é a mensagem. Amém, irmãos? Paulo sofreu por amor de Jesus. Ele falou: desde agora me é reservada a coroa da justiça, a qual o justo juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Deus abençoe grandemente a vida dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é o nome da senhora? Nilda. A irmã Nilda, pastor Marcelo, a irmã Gleice. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Amém, irmãos? Deus abençoe. Eu rogo aos irmãos que, quando estiver em oração, lembre deste indigno servo de Deus. Eu não sou pastor, não sou profeta, não sou missionário, eu sou apenas um servo inútil do Senhor, que só faça aquilo que Ele manda. Jesus mandou pregar. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque toda a igreja foi convocada para ir por muito querer pregar o Evangelho. Amém? Deus abençoe grandemente a vida. Glórias a Deus dessa maneira, viu, irmão? Glórias a Deus. Hoje, se eu tiver uma pregação dessa, e você prega